Hoje eu tenho a honra de entrevistar um dos principais nomes de educação executiva do Brasil. Ele é doutor, mestre, é coordenador de MBA do Instituto IBMEC, não é isso? O professor Klaus Centenário é responsável hoje por todos os cursos de MBA focados para grandes líderes, não é isso? Juliana, obrigado pelo convite. Eu sou coordenador técnico, né, de soluções corporativas do IBMEC e MBA em ESG. E tenho o prazer de estar aqui com você hoje para bater esse papo, para a gente conversar um pouco a respeito do MBA em gestão condominial. Exato, muito obrigado pela sua presença. A gente está honrado com essa entrevista. Acho que a gente está começando, é uma sementinha para mudar um mercado e um ecossistema tão grande que gere tanto dinheiro como é o mercado condominial, né? É, o movimento de profissionalização é importante, né, em todos os mercados, né? E a, a construção civil cresce a cada ano, né? Sempre com algumas variações, em alguns períodos, mas cresce sempre. E aí também a gestão condominial se faz necessária de maneira profissional, né? Então você tem uma quantidade sempre crescente de condomínios residenciais, condomínios mistos, né? Condomínios Comerciais também. comerciais também. Então é importante a profissionalização, né? Eu acho que isso é um movimento é, é um movimento que é pioneiro, né? De profissionalização de um segmento, né, que historicamente é gerido por pessoas de boa vontade, mas que não têm necessariamente a formação técnica, não é, o preparo para lidar com tantas questões que são importantes, né, na gestão de qualquer negócio, né, e também na administração condominial. Bom, o mercado condominial hoje, doutor Klaus, como o senhor enxerga o mercado condominial no Brasil atualmente e ainda há espaço para crescimento? Há espaço, sem dúvida. É, como eu digo assim, o mercado ele se expande, não é? Então, em épocas de crescimento econômico, todo mercado tem como tendência a expansão, o crescimento, né? E o mercado condominial também, né? E o que eu vejo é que existe já de muito tempo uma necessidade de profissionalização, né, na gestão de condomínios, né? Sim. Então, quando a gente se depara com um condomínio que é gerenciado de maneira profissional por uma administradora bem estruturada, né, com profissionais que são bem formados, treinados, capacitados para lidar com aquela diversidade de assuntos que são próprios de qualquer operação, né, de qualquer negócio, né? Então, quando a gente se depara com administradoras e profissionais bem formados, bem capacitados, a percepção ela é muito melhor, né? O Sim. serviço é melhor, as pessoas, os condôminos, eles ficam mais satisfeitos. É bom para todos, A né? gestão financeira, a gestão de pessoas, né? A, Porque a gente não trabalha somente com os moradores, a gente trabalha com a equipe também, né? é um desafio, né? Você gerenciar uma equipe que tem que dar conta de segurança, né? Numa Isso. cidade como São Paulo, as grandes cidades elas sofrem bastante com essa questão de segurança, então tem que lidar com a questão de segurança dos condôminos, tem que lidar com a segurança dos profissionais que trabalham ali, tem questões laborais que precisam ser observadas, né? Quando você E tem uma equipe, respeitadas, né? existe um aspecto legal que tem que ser cumprido, né? Então, quando você lida com uma equipe que eu diria que tem várias habilidades, né? Então, você tem que saber lidar com essa equipe, conhecer a sua equipe, seu funcionário, tirar o melhor dele, treiná-lo também, né? Para Uhum. não somente atender, tratar, lidar com o público do condomínio, com os moradores, mas também com a diversidade de assuntos que ocorre numa operação condominial. Uhum. Eventualmente, você tem um problema que precisa ser resolvido relativo a segurança, a limpeza, a organização, processo, né? Tudo isso faz parte do que se espera da capacitação, né, das habilidades, das competências de um profissional que administra um condomínio. Seja esse profissional
aquele que está num escritório de uma administradora, fazendo parte de uma grande equipe, ou seja, aquele profissional que está na linha de frente, né? Os síndicos profissionais. Então, esse trabalho dessas duas equipes, né, na linha de frente, lá no condomínio e também na administradora, eles se complementam, né? Sim. Então a ideia é que a gente possa contribuir, né, com a Condo Academy para profissionalizar esse mercado que as exigências sempre crescem, né? A gente vive uma sociedade em que a cada dia que passa a gente tem mais informação, a gente tem uma exigência com nível de serviço muito maior, né? E nos nossos condomínios, isso não é diferente, né? Quando a gente está na posição de profissional, a Sim. gente tem que ter o zelo de prestar um bom serviço, de se qualificar, né? Mas também quando a gente está na posição de consumidor ou de condômino, né? A gente está na posição de cobrar, De cobrar, né? É isso. não é isso? Eu acho muito legal também dizer, porque há poucos anos atrás surgiu uma profissão que não era muito conhecida, né? O zelador, ele se formou, ele foi atrás de educação e ele virou um gerente predial, né? Ah, o gerente predial, eu brinco que ele é um super zelador, com habilidades, inclusive, de conhecimento financeiro, né? E acho que uma coisa legal é que este curso também é para um gerente predial, por exemplo, né? A gente fala sobre gestão condominial, é um curso extenso, né? É um curso de 360 horas, não é isso? 360 horas. Dividido em 7 módulos, aonde a gente explana de maneira profunda a respeito sobre gestão condominial. Ele é amplo, mas é para um mercado hoje carente e que a gente busca aí profissionalizar um pouco mais, né? Professor Klaus, por que que agora é o momento exato para lançar um MBA para gestão condominial, no seu, obviamente, entendimento? É. É, o trabalho de educação executiva, né, o trabalho que nós fazemos no IBMEC, na área Uhum. de soluções corporativas, é sempre pensar soluções de capacitação, de desenvolvimento profissional específicos para determinadas atividades, né? Como a gente percebe que a gestão condominial ela vem se profissionalizando com o tempo, né? Isso faz parte de um movimento de maior exigência do mercado, dos consumidores, dos condôminos, né? Sim, E também por uma necessidade de governança, de transparência e uma necessidade de gestão financeira adequada dos condomínios, né? É, como isso é crescente, a gente percebe que há uma necessidade de profissionalizar o setor com uma especialização num nível de pós-graduação. Tem muitos profissionais que são graduados em diversas áreas e acabam exercendo a atividade de gestão condominial, seja como síndico, seja dentro de uma administradora, em diversas funções, e a gente percebe que a especialização é uma maneira do profissional se diferenciar, é uma maneira dele se qualificar, é uma forma da administradora também desenvolver um know-how para conseguir se colocar no mercado com um serviço melhor. É, isso daí, obviamente, faz a diferença na concorrência, com né? certeza. No serviço que ela presta e no olhar que o condomínio tem para aquilo, para aquele serviço que é prestado. Então, é muito oportuno o lançamento de uma pós-graduação, né? O investimento nessa profissionalização do setor, porque os frutos, todo o setor Serão vai, colhidos vai lá na colher ali na frente, né? frente. E não é tão lá na frente, né? Porque você imagina um curso de 360 horas, né? Que é o mínimo que a legislação nos pede para fazer uma pós-graduação, né? É um curso que passa por diversas áreas da administração Uhum. geral da administração de negócios. Só que com um detalhe, né? Com um recorte muito específico, com um olhar muito é, é, centrado na Focado gestão em gestão condominial. de condomínio, exatamente. Então você passa por questões de estratégia, você passa por planejamento, por um módulo de operações, onde você tem gestão de serviços, é, Gestão financeira.
a gestão financeira, governança, quer dizer, às vezes problemas simples, questões muito simples, parecem simples, não é? Para quem olha de fora. Mas quando você olha por dentro do negócio, quando você vai entender como se faz, por exemplo, a condução de uma assembleia, como é que faz para lidar com os condôminos, como é que faz para, numa reunião, por exemplo, você conduzir Conduzir, o grupo para tomada de decisão, para melhor decisão, oferecer para o condomínio, para os condôminos, a melhor, o melhor assessoramento, né? Qual é a opinião ou qual é o parecer técnico mais adequado para lidar com questões de segurança, por exemplo, no condomínio, não é? sim. Então, o condomínio deve ou não deve investir em inteligência artificial e segurança monitorada, né? Monitoramento de segurança dentro do condomínio. Quanto custa isso? Mais do que o custo Isso economiza também mão de obra e traz segurança, e traz né? segurança. Então, como é que isso se rentabiliza no longo prazo, né? E rentabilidade neste caso, né? É economia, né? Sim. É você gastar menos, é investir melhor o dinheiro do condomínio, né? E aí eu vou te dizer a respeito de uma dor que esses dias eu estava numa concorrência, né? Porque a gente tem participado de processos seletivos cada vez mais exigentes, Uhum. né? E no meio de uma entrevista, uma conselheira me falou assim: Mas qual que é a sua carga horária de trabalho aqui no condomínio? Eu falei: Olha, o condomínio, né, o síndico, ele é responsável 24 horas, 7 dias por semana, né? E para o tamanho do teu condomínio, em visitas presenciais, eu imagino X horas semanais. Aí ela virou e falou assim: Ah, mas o síndico anterior ficava aqui 44 horas, né? Semanais. E aí eu argumentei com ela. Eu falei: Olha, carga horária não quer dizer nada, né? Porque se é uma pessoa inexperiente, ela demora muito mais tempo para fazer uma coisa, né? Que eu demoro muito menos tempo, porque trabalho há muitos anos nessa área. E eu acho que é bem isso que acaba acontecendo, né? Hoje o morador ele espera mudou muito o nosso mercado na pandemia, né? Antigamente era um mercado, já existiam síndicos profissionais, principalmente em prédios comerciais, Uhum. né? Mas eu acho que a realidade mudou muito porque também o público ficou um pouco mais intolerante, o público ficou um pouco mais exigente, principalmente quem é síndico de prédios residenciais vai entender esta minha fala. Uhum. Nós não estávamos acostumados com os moradores tanto tempo acordado dentro do condomínio, né? E que hoje é uma realidade pós-pandemia, né? Os escritórios voltaram, mas a realidade virou vou ter 2, 3, 4 dias de home office, Uhum. né? Eu tive até situações de demissão em massa dentro de um condomínio durante a pandemia. Todos os funcionários me colocaram numa sala, no salão de festas e pediram demissão ao mesmo tempo. E eu falei, vocês podem pedir, eu não vou dar, né? Ah, o curso do MBA, eu acho que ele também vai ajudar o síndico na tomada de decisão difícil, não é isso? É, o síndico, aliás, todos os participantes vão estudar, dentre uma série de disciplinas importantes, a de gestão de conflitos, né? E essa é uma disciplina importante, liderança de equipe. Então, inteligência emocional, são assuntos que estão embarcados ali no MBA, né? Como lidar com uma saia justa no meio de uma assembleia? Como lidar com situações difíceis, né? Como lidar com situações em que ele está sob pressão, né? Que o profissional está sob pressão. A pandemia foi um grande marco, né? É, que mudou muita coisa e na gestão condominial o que eu percebo é que novas regras de convivência precisaram ser estabelecidas, né? É. Novas práticas, novos processos de administração no condomínio precisaram ser implantados. E aí, quando você cita
o fato de um síndico, por exemplo, estar 100% do tempo, né, que é o caso do síndico morador, né, Não, era profissional, mas ficava 44 horas à disposição, né? à Então, disposição. esse é o tipo de situação que não há mais a necessidade se você tem processos bem definidos, se você tem uma Exato. equipe bem treinada, se você consegue, de maneira tranquila, segura, delegar algumas funções para quem está lá na linha de frente. Então, esse tipo de Distribuir situação, tarefas, né? distribuir tarefas. Então, pensar tudo isso previamente, planejar tudo isso e colocar isso em prática é o que o MBA ajuda a turma a fazer, que ajuda realmente o profissional a pensar nisso. Tanto que o MBA ele tem um caráter muito prático, né? Uma das características do trabalho que nós fazemos no IBMEC, em soluções corporativas, é este olhar para a prática, né? Sem perder consistência, sem perder o embasamento teórico, conceitual, mas levar isso para a prática, que é o que interessa. Como é que eu resolvo de maneira mais objetiva a minha necessidade, a minha vida profissional aqui, as tarefas que eu tenho que fazer. Então, o MBA conta com um projeto aplicado que os grupos, né, os participantes vão desenvolver ao longo do treinamento, ao longo do processo, ao longo do curso. Então, em grupos, eles serão colocados a resolver problemas. E quais problemas? Os problemas que eles têm, que eles No dia a habitualmente dia. enfrentam no dia a dia. Então, o grupo ele é instado a pensar sobre qual problema ele enfrenta, qual problema ele gostaria de ver resolvido, e o MBA proporciona um caminho orientado por um profissional, por um professor experiente. O MBA proporciona um caminho para que o grupo encontre uma solução para aquele problema. Então, ele passa por elaboração, definição do contexto, entendimento do contexto, definição específica do problema que ele quer atacar, qual o objetivo que ele tem com essa proposta de projeto, com esse plano de ação, né? Quem são os afetados, qual solução ele vai. Tem várias maneiras, certamente, para Sim. um mesmo problema, várias formas de resolver aquele problema. Então, ele vai fazer a escolha da melhor maneira de resolver aquele problema, vai pensar sobre os resultados esperados, sobre os riscos que estão envolvidos Envolvidos. naquela solução que ele está Sim, implantando. No fundo, a solução para um problema condominial é uma solução esperada por um coletivo de pessoas, né, sim. daquele condomínio, e que afeta esse coletivo. Então, o MBA permite um espaço seguro onde se pode Testar, acertar, estressar o errar, modelo. exatamente, para que ele vá à prática e tenha um acerto, né, uma assertividade bem maior, bem melhor, né? Então, são coisas práticas que o MBA proporciona. Uma das coisas que eu acho que é uma das maiores dores do nosso mercado, e aí falo de sindicatura e administradoras, é parte de comunicação, Uhum. né? A gente vai ter ah, um módulo específico dentro do MBA para tratar desse assunto, para ensinar, fazer de maneira efetiva. Tem. E aí, em várias camadas, com vários olhares. Então, por exemplo, comunicação é parte do nosso Do viver, nosso né? viver, Então, o MBA trata a comunicação com os funcionários do tá? condomínio, e aí envolve questões relacionadas a feedback, questões relacionadas a plano de desenvolvimento individual de cada colaborador. Então, a comunicação faz parte desse processo. Comunicação em situações difíceis, comunicação em situações de pressão, né, de crise. É muito simples a gente imaginar um condomínio onde tudo funciona, Ah, é, todo né? mundo acha que vai ser lindo, É, né? mas na prática não é assim. Você tem condomínios que tem uma série de problemas que precisam ser resolvidos. Então a Sim, comunicação faz parte disso. Mas também, numa outra camada, a gente vai olhar para a comunicação com os condôminos, comunicação com o público interessado naquela administração, naquela gestão, né? tá. Então, nós temos num módulo de serviço é, todo o aspecto de comunicação com os condôminos, com proprietários, né? Não são necessariamente as mesmas pessoas, né? Exato. Então, você tem comunicação
multiplataforma. Hoje a tecnologia permite comunicação com as pessoas por WhatsApp ou por outras ferramentas em tempo real. Você permite comunicação com o público que presta serviço e que não é condômino, mas que está ali de alguma maneira, em alguma medida, No ecossistema, frequentando né? o condomínio, está no ecossistema, então, prestadores de serviço. É preciso informar. Se é público bem informado, não pode dizer que não sabia, né? E Exato. consegue, por um outro lado, se preparar para aquela, por exemplo, vai ah, ocorrer num determinado período uma, uma revitalização de uma fachada do edifício. Exato. Esse tipo de coisa envolve, É a pior obra, doutor Klaus, é uma a loucura, né? pior obra que um síndico pode enfrentar é revitalização de fachada. Pois é, envolve muita gente, você Muita precisa de gente. boa vontade dos condôminos, às vezes precisa Fecha a abrir. janela, abre janela, o cronograma, aí tem o vento, o respingo no carro. É, Bom, falando de gestão mesmo, né? exatamente. É, Então, tudo isso com comunicação fica mais fácil, né? é, Quando você esclarece o projeto, né, para o público, fica mais tranquilo. Há situações, neste exemplo, em que você precisa que o condomínio abra a sua unidade, permita a entrada do prestador de serviço. Quer dizer, é um trabalho em exato, conjunto, é um trabalho de todos. E que, na verdade, é para o bem do próprio morador, né? Então, faz exato. sentido que ele ajude. Agora, precisa ser bem esclarecido, comunicado, né? Sabe uma coisa que eu faço, assim, que o tempo me deu experiência de fazer, porque eu aprendi na prática, né? E aprendi errando muito. E só errando muito é que a gente uma hora acerta. Infelizmente, eu acho que a gente está mudando o mercado agora, né? Tendo aí uma formação de gestão condominial. Mas quando eu faço uma assembleia de revitalização de fachada, eu coloco na ata. Eu faço questão de escrever na ata. A Juliana alertou aos moradores e proprietários que será a obra que maior transtorno trará no condomínio. E por que que eu faço isso? Eu faço porque muitas vezes hoje eu acho que a comunicação, e aí pegando ainda este tema, a comunicação a gente faz por e-mail, por WhatsApp, hoje, né, eu trabalho muito com vídeo, indiferente do perfil de condomínio, porque tem moradores que às vezes você escreve, as pessoas se tornaram preguiçosas para ler, né? Hoje o mundo é muito digital, não gostam tanto de ler, então eu gosto de fazer por vídeo. Aí outro dia teve uma moradora que ela falou assim: ai, mas olha, eu não vi comunicado a respeito desse tema. Eu falei, poxa vida, mas eu mandei por e-mail. Ah, não, eu me descadastrei porque estava me incomodando muito a quantidade de comunicados. Aí eu falei, poxa, mas eu mandei na comunidade do WhatsApp também. Ah, não, mas eu não participo dessa comunidade do WhatsApp, né? Eu falei, poxa, mas está lá no aplicativo da administradora. Ai, a minha senha tá com problema. Eu até perguntei para ela, olha, você me perdoa, mas eu queria entender qual a maneira que você gostaria de receber este comunicado. Você queria que o síndico ligasse no teu telefone, tivesse a sorte de você atender o telefone para explicar ou colocar um papelzinho embaixo da porta? Porque eu acho que a gente tem tantos meios de comunicação, e eu acho que uma coisa que é importante é organizá-los, né? Eu acho que é um tema que a gente vai aprender também quais são as melhores ferramentas a serem utilizadas para cada tipo de comunicação. É, no curso, no MBA, a gente vai, quando fala de processo, quando fala de entendimento do cliente, de conhecimento do cliente, conhecimento da jornada desse cliente, a gente está falando de um público de condôminos que cada condomínio tem a sua característica. É, Então, nem sempre o que funciona para um funciona para outro, né? Então, ter o entendimento do que é funcional naquele condomínio é o primeiro passo. primeiro passo. E aí você tem que fazer ajustes, né? Nem tudo é perfeito, né? Sempre vai ter aquele Alguém que reclama. que diga que, olha, não estava sabendo, não estava ciente, né? Mas até isso é parte do processo. A gente já tem que saber que isso vai acontecer
o que precisa é estar preparado para isso. Como é que eu reajo a esse tipo de situação? Eu, síndico, ou eu, na administradora, como é que eu reajo a isso? Qual é o plano de respostas que eu tenho para esse tipo de situação? Porque Uhum. sempre vai acontecer. Então, é, meios de comunicação variados, definição adequada de processo, entendimento específico do processo de cada condomínio. A administração do condomínio é para o condômino, é para o condomínio, não é? Obedecendo uma série de requisitos legais, né? Requisitos operacionais, de segurança, financeiros, né? Tem uma série de requisitos que precisam ser observados. Mas no final, a administração do condomínio é para o condomínio, é para que aquelas pessoas que ali estão Naquela naquela comunidade. comunidade vivam de maneira melhor, mais segura, mais tranquila, tendo seu condomínio gerido de maneira profissional, com as finanças em ordem, com a contabilidade em ordem. Então, é para isso a gestão de condomínio. Se para fazer isso bem feito tem que entender a característica do condomínio, então que seja feito. Essa é uma das mensagens, é um dos trabalhos que o MBA explora, né? Esse entendimento específico do objeto, né? Do que está sendo estudado, do que está sendo administrado e as devidas adequações, né? Eu acho que o público tem uma oportunidade muito boa de participar do curso, seja aquele profissional que está no início de carreira, né? Está trabalhando numa administradora de condomínio, está no início de carreira, quer se especializar, o caminho é longo, né? Exato. A vida profissional ela proporciona para a gente uma série de desafios, mas se o profissional está bem preparado, ele responde de maneira melhor, encontra oportunidades, enxerga novos caminhos de progresso, Uhum. de aplicação profissional, de desenvolvimento profissional e pessoal. Então, seja para aquele profissional que está no início de carreira, que fez uma graduação e quer se especializar, a administração condominial, ao meu ver, é um segmento muito fértil, muito promissor para o profissional bem qualificado, para o profissional Concordo. bem formado, né? Mas também serve para aquele profissional que já desempenha alguma função na administração condominial há muito tempo, né? E que Para renovar. percebeu a mudança, Para percebeu renovar, e né? vai renovar, e vai reciclar, e vai se qualificar. O MBA também é muito importante para isso. Claro, é uma pós-graduação, né? Precisa ter uma graduação Precisa ter uma para graduação, fazer, né? exatamente. Não há obrigatoriedade de que a graduação seja no curso A ou B, mas é preciso ter uma graduação, né? Nós vamos contar com visitas técnicas, né, que serão organizadas no MBA para que a turma, né, participante do curso, consiga vivenciar o bom e o ruim da administração condominial, É, isso é importante. né? Tem que ver uma coisa Na prática, funcionando né? bem, porque também tem uma coisa, Juliana, é assim, quando a pessoa, tudo depende das referências que a pessoa tem, né, que o Sim. profissional tem. Se ele tem boas referências, se ele se inspira em boas referências, ele sobe um pouquinho a régua do desempenho dele. Então ele diz, olha, É. eu preciso conseguir performar dessa maneira, eu preciso me inspirar num condomínio bem administrado, num serviço bem prestado, e eu quero fazer isso no meu condomínio, e eu quero fazer isso lá na minha unidade, na minha administradora. Então, quando ele se espelha em bons exemplos, o serviço tende a melhorar, Com né? certeza. Com Então, certeza. e tem o E inverso, valorizar a profissão também, né? Eu acho que é, tornar esta profissão mais bem reconhecida. Acho que é uma semente plantada hoje para um futuro próspero, né? sem dúvida. A gestão condominial me lembra dos síndicos moradores não profissionais, né? Mas que Sim. com muita boa vontade tentam administrar ali as situações, né? Do dia a dia lá e tentar uma condição melhor para todo o grupo. Não tem muito mais espaço para esse tipo de administração, né? Para esse tipo de atuação profissional, né? Então, assim, o nosso papel enquanto instituição de ensino que se dedica a
estruturar programas sob medida, sob demanda, a partir das dores da organização, a partir dos problemas que ela quer resolver, a partir dos desafios que o segmento tem, Uhum. né? O nosso desafio é melhorar a profissão, né? É melhorar a atuação, ajudar o mercado ter o reconhecimento, né? Os profissionais terem esse reconhecimento de que é uma atividade profissional importante, de que é uma atividade profissional que envolve muita gente, é uma coisa muito séria. Nós estamos falando de De gestão, vidas, né? gestão de vidas, é, e também gestão de um negócio, né? Então, alguém aqui vai empreender num negócio para não ter um resultado positivo no final do mês? Não vai, né? Você pode até fazer um investimento, mas em algum momento esse resultado tem que aparecer, não é? Porque senão não é sustentável, né? E está aí um outro ponto importante. É, hoje em dia a gente tem visto muitos condomínios preocupadíssimos, e não poderia ser diferente, com questões relacionadas à sustentabilidade, né? Exato. As preocupações de ESG, né? O aspecto ambiental que aquele condomínio está envolvido, governança, o aspecto social. Então, tudo isso é importante. A gente sabe muito pouco a respeito disso. Pois é, e isso estará no MBA, isso está presente na pós-graduação e, e de maneira transversal. O que eu quero dizer com isso é que sustentabilidade não é um departamento que precisa Não é ter. uma coisinha a mais, né, no Não é uma cereja condomínio. no bolo, não. Sustentabilidade, as preocupações com essa agenda de ESG é alguma coisa necessária, é alguma coisa importante e deixou de ser diferencial. É uma realidade mundial hoje, né? Já é esperado, né? É. Então, por exemplo, se um condomínio adota uma política de coleta seletiva de lixo, né? Uhum, E contrata de maneira adequada no mercado quem vem fazer a coleta desse lixo e dá uhum. conta, inclusive, da destinação desse lixo, para onde vai, o que é feito, né? O que é que eu estou contribuindo, né? Enquanto condomínio, o que é que eu estou contribuindo para a sociedade? Isso é importante, isso faz parte do processo. Não dá mais para pensar que isso é Opcional, opcional, não é isso? Ou é, é frescura, não é possível. né? Isso aí já é o nosso dia a dia. Sabe que eu atendo um fundo, eu atendo alguns fundos, né, americanos, europeus, e uma das minhas responsabilidades como síndica é o preenchimento de um formulário a cada 3 meses para provar com foto, com vídeo, documentado, o que eu implantei de ESG dentro do condomínio. Eu acho que é uma realidade mundial que o brasileiro ainda não tem a cultura, né? A gente, por exemplo, por prática, em todos os condomínios a gente tem coleta seletiva e a gente educa muito o morador sobre coleta seletiva e de maneira constante, né? Porque mudam inquilinos, mudam proprietários, e aí são novos no condomínio, muitos não sabem fazer coleta seletiva da maneira correta, né? E é um assunto tão presente na nossa vida e no mundo, e o brasileiro precisa se atentar a isso, né? Acho que é uma realidade mundial que ainda é pouco explorada aqui. É, empresas maiores que operam globalmente, elas são mais cobradas, elas têm, os holofotes estão Focados neles. muito nessas empresas, não é? Então elas são mais, elas têm que cumprir algumas exigências de governança, né? Até porque precisam dar conta disso para os investidores e tudo mais. Mas não são só os investidores, né? A sociedade cobra isso. Então as empresas de pequeno porte, até mesmo microempresas, se preocupam com essa questão hoje em dia, né? É, de quais impactos elas estão causando, né? Quais impactos No ambiente, positivos né? elas estão causando Exato. no ambiente, para a sociedade. Empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, empresas médias, normalmente elas estão orbitando algum ecossistema de uma grande empresa, né? Tem. Então essas exigências elas acabam acontecendo em cadeia. É um efeito dominó. A grande empresa ela é exigida por questões relativas à sustentabilidade, à governança, ESG, e elas passam a exigir dos seus prestadores de serviço, que são empresas Sim. de médio porte, pequeno porte, microempresas.
Na gestão condominial, Não pode ser não é diferente. diferente. Você tem que Não. se é para profissionalizar, então vamos trabalhar essa cultura em todos, com todos os agentes, né? Então é dentro do condomínio com os condôminos, é dentro da administradora com os colaboradores. O síndico tem que ser um agente articulador Sim, dessa organização. Então, assim, é importante, por exemplo, numa assembleia que se discuta tudo que tem que se discutir, que se tome as decisões que se tem que tomar, mas levando em consideração também essa pauta, não é? sim. Qual é o impacto positivo que nós estamos causando no meio ambiente? Tem condomínios que estão fazendo, assim, não são poucos, é, utilizando energia solar, né? Sim. Eu fiz o primeiro projeto do estado de São Paulo, é, com energia distribuída para condomínios residenciais, que ainda não está aberto para mercado, Aham. né? Participei de um projeto piloto, e eu acho que o pessoal gosta de me escolher como cabeça de cobra, né? Que é onde leva a pancada. Hum. Mas participei desse projeto. E é um tema que ele está a cada dia mais constante aí no nosso mercado e mais presente, né? Acho que grande parte dos condomínios hoje trabalham com coleta seletiva, mas a grande maioria dos síndicos também entendem ESG, né? Somente como coleta seletiva. E não é, E né? não é. Por exemplo, você recolhe, né? A administradora recolhe em dia todas as obrigações trabalhistas. Isso é Exato, parte de um processo de governança. Isso é parte de um processo de cumprimento das normas, tem impacto social, né? Então, exato. é um exemplo. Coleta seletiva é outro. Utilização de energia solar para prover energia, Aquecimento de piscina, por por exemplo, exemplo. Pode não ser para tudo, mas para algum tipo de aquecimento numa serviço. caldeira. Exatamente. Então, é, eventualmente, condomínios estão próximos de regiões na cidade, áreas vulneráveis, áreas que eventualmente sofrem um pouco mais com a questão de segurança, em que a segurança pública tem mais dificuldade de atuar, por exemplo. Então, qual é o papel do condomínio nessa situação? Quer dizer, Exato. vai confrontar com a população local, vai confrontar com a situação que pode levar a uma crise, ou vai administrar de uma maneira a agregar, congregar, né? Estabelecer uma relação de parceria, muitas vezes, com a comunidade local. Quer dizer, É possível é um, fazer de diversas maneiras. diversas formas. E a gente vai aprender no curso como fazer, É, não é o isso? curso é um espaço seguro para a gente conseguir discutir essas questões todas e levar informação. Não é só informação, né? Educação, de modo geral, ela ajuda as pessoas a desenvolverem o senso crítico, né? Exato. A pensar criticamente e a colocar em prática de maneira muito objetiva, muito rápida, aquilo que aprendeu, Que ela aquilo que aprendeu. desenvolveu no curso. Então, é um processo aqui de estudo que vai informar, que vai dar conhecimento às pessoas sobre uma série de técnicas, mais do que conhecimento. Vai ajudá-los a entender como é que aplica aquilo Sim. no seu condomínio, na prática. Mais do que aplicar, vai desenvolver esse senso crítico para analisar as situações. A resposta às vezes não está pronta. E o profissional bem preparado, ele fica mais hábil para Hábil para raciocinar avaliar aquele momento com maior rapidez. e tomar a sua decisão melhor. E por último, e acho que não menos importante, eu queria falar um pouquinho sobre tecnologia, Hum. que é um tema que hoje existem tantas ferramentas no mercado, ah, que por falta de tempo, na verdade, e por falta de conhecimento, a gente acaba conhecendo muito superficialmente várias tecnologias e não se aprofundando em nada, né? No MBA a gente tem um módulo específico sobre tecnologia, Uhum. né? Que a gente vai aprender ali, me conta, dá um spoiler, É, tecnologia aplicada à gestão, né? tá? Então faz parte da profissionalização de gestão. Então você tem uma série de ferramentas que podem ajudar o gestor a organizar seu tempo, a organizar suas tarefas, suas atividades, a gerenciar as finanças, a gerenciar as atividades operacionais. Mas hoje a gente está vivendo um momento
de aprendizado com a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela pode ser comparada com o surgimento da internet. Sim, Ela eu tá, vivi isso, hein? eu também. Ah, Ela, ela, ela não tá, queria contar a idade. ela tá mudando a maneira da gente trabalhar, É, né? Você tem uma quantidade enorme de inteligências artificiais aplicadas a várias coisas. Então, por exemplo, vai gerenciar no condomínio um projeto de uma grande obra, né? Um condomínio que está em expansão, está construindo uma piscina, está construindo uma área de lazer, uma quadra esportiva, uma série de serviços para os condôminos, né? sim. Condomínios que têm mercados internamente, que têm lojas eventualmente, prestadores de serviço, salão de beleza, cuidados pessoais de modo geral. Então, uma grande obra, vai gerenciar uma grande obra. A inteligência artificial pode ajudar no gerenciamento desse projeto. Então, a gente vai trazer elementos também de inteligência artificial aplicada à gestão, aplicada a projetos, e Tá. também vamos ter ali um, 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 um sobrevoo por diversas tecnologias aplicadas à segurança. Esse é um ponto importantíssimo. É, Importantíssimo. exatamente. Professor Klaus, muito obrigado pela entrevista, Eu que pela agradeço. oportunidade desse projeto, de participar desse projeto tão incrível, pela sua dedicação ao MBA de Gestão Condominial e por junto conosco do Condo Academy, em parceria com a IBMEC, está transformando aqui o mercado condominial. E para encerrar, quer mandar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Eu que agradeço a oportunidade, fico muito honrado de poder participar de um movimento de profissionalização de um segmento, né, um trabalho sério da Combo Academy, e é uma parceria que muito nos honra e fico orgulhoso de poder fazer parte desse time. Eu convido a você que trabalha com administração condominial, conheça mais sobre o MBA, conheça um pouco mais sobre a matriz curricular, os temas que serão estudados, né, as disciplinas, os assuntos, né? Nós vamos ter a presença de professores que são executivos ou ex-executivos, consultores com experiência na administração condominial. Isso acaba se transformando num espaço para um grande networking, para aprendizado coletivo. Então, incentivo vocês a conhecerem mais do MBA e venha fazer parte desse time, venha estudar com a gente e participar desse movimento de profissionalização do mercado. Vai ser um diferencial, certamente, na sua carreira, na sua atuação e da sua administradora. Obrigado. Obrigada.